No início dos anos 2000, um grupo dedicado à preservação da história de Nova Esperança iniciou o Projeto Garimpo, gravando uma série de vídeos com os principais pioneiros locais. Foram produzidos mais de 50 vídeos, cada um destacando um aspecto único da história da cidade. Os entrevistados compartilham suas visões pessoais sobre eventos e experiências que moldaram a comunidade. Em 2022, o Projeto Garimpo foi retomado com o objetivo de revitalizar esses registros históricos. O intuito é não apenas melhorar a qualidade visual dos vídeos, mas também adicionar legendas para torná-los mais acessíveis e contemporâneos. Estes preciosos registros históricos abrangem cerca de 50 episódios, cada um oferecendo uma janela única para o passado, com um entrevistado diferente em cada capítulo. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pela história de nossa comunidade, descobrindo suas narrativas e experiências que moldaram nosso presente. Prepare-se para se encantar com as histórias reveladoras de Getúlio Vargas Peres. Meu nome é Getúlio Vargas Peres, eu sou nascido em Ibirá, estado de São Paulo, e em 18 de setembro de 1942. O senhor veio para Nova Esperança quando e por quê? Nós viemos para Nova Esperança porque meu pai trabalhava com caminhão de transporte e ele trouxe uma mudança de um cunhado meu para Colorado e depois que descarregou a mudança ele veio para cá, para Nova Esperança, e negociou o caminhão na pensão, aqui onde eu moro até hoje, né? Que era a pensão São Bento. E ele trocou o caminhão na pensão. E ele ficou morando aqui. E minha mãe e meus irmãos, nós ficamos morando lá em Ibirá. Aí, depois de uns 8 meses que ele morava aqui, ele mandou chamar nós. Que ano foi? De 1957. E como que era aqui quando o senhor chegou aqui na Nova Esperança? Aqui não era bem, tinha movimento, era muita gente, né? Aqui descia 4 aviões de passageiro, a VASP e a Real. Na parte da manhã descia, às 8 horas da manhã descia o avião da VASP e às 10 horas do dia descia o avião da Real. Depois, à tarde, às 2 horas da tarde descia a VASP e às 4 horas da tarde descia a Real de novo. Onde era o aeroporto? O aeroporto pegava ali onde é a prefeitura nova agora e descia até lá perto da casa da Dona Dalvina, mais ou menos. Onde é mais ou menos a casa da Dalvina? A casa da Dona Dalvina é no fim da rua. Perto da associação. Lá dos professores, no finzinho ali. O senhor chegou aqui, o seu pai chegou, o senhor tinha que idade? 17 anos, 16 anos, por aí. Quando eu cheguei aqui em Nova Esperança. Aí vocês compraram a pensão que hoje é a casa que o senhor mora. Hoje é a nossa casa aqui, e ainda tem os quartos aí, numerado, o quarto 12 até o 21 tá tudo numerado aí, 26, 27. Ainda tá. Era de madeira? Era tudo de madeira. Tem as fotografias, ainda vou arrumar depois para vocês tirar. Como que era essa praça aqui? Essa praça não tinha as árvores, né? A igreja era de madeira, e eu tenho bastante fotografia dela, que nas comemorações de 7 de setembro, assim, juntava muita gente, eu gostava de tirar fotografia quando tinha bastante gente. E eu tirei muita fotografia aqui. A casa do seu Fria já era do jeito que é mesmo. Há 46 anos atrás, 47 anos, já era do mesmo jeito. Já era material. Agora, ali era outro hotel, em frente para vizinho do seu Frias. Vizinho do seu Frias era hotel também, era uma pensão também. Viu? Era uma pensão também. Aqui, vizinho do seu Frias. E aí, o ramo de negócio da família foi a pensão? Foi a pensão. Nós tocamos a pensão até 66. Funcionava tudo, né? Dava refeição, alugava os quartos, tudo certinho. Depois de 66, aí começamos só a alugar os quartos. Porque o movimento foi fraquejando. Porque quando... Seu pai ou você veio com o tio? Não, veio minha mãe e meus irmãos. A Ivete, o Luiz e o Jerônimo. Veio junto, né? Meu tio tinha o campo de patins aqui onde é o Banestado. A data era vazia. Era seu tio? Meu tio era o Henrique Viana. Tinha?
ele tinha uma quadra de patinação. E o povo alugava ali para andar de patinho. Naquele tempo era uma coisa, aqueles patinhos de ferro de 4 rodinhas, né? De calçar no sapato. Era de 4 rodinhas, né? Antigo, né? De ferro. Ficava exatamente onde? Ficava aqui nessa data onde é o Banestado e essa outra data vazia ali. Era tudo aquele terreno ali, era a patinação do meu tio. Piso de madeira. Era uma barraca de madeira, né? Uma quadrinha de madeira para eles andarem. Esse era o divertimento da época? Era o divertimento na época, aqui não tinha. Que o mais que tinha aqui naquele tempo, assim, era parque e circo, né? Que armava, saía um, entrava outro. Aí onde é o Banco do Brasil, eles armavam os parques e circo aí na época. Que aí era tudo vago, né? Da Cinderela para cima, era tudo vago. Não tinha nenhuma casa, não tinha nada. Então ali armava os parques e o circo, tudo ali. Interessante do circo, né? É. Teve. Aqui armou um circo ali no campo de futebol, na parte de baixo do campo ali. Armaram um circo e uns elementos do circo ali, numa tarde, pegaram uma menina que ia indo para casa, ela chamava Marilene. E eles abordaram ela e conversaram com ela e levaram ali no matinho perto do campo. E mataram ela, fizeram o que quiseram com ela e deixaram ali no mato. Aí eles vieram para a função do circo. Ficaram ali no circo até umas 2 horas da manhã. Depois que acabou a função do circo, eles voltaram lá ainda mexer com o cadáver, com a criança. Tiveram relação com a menina de novo. Aí depois a policiamento descobriu no outro dia e foram investigando e pegaram os dois. Pegaram os 2 elementos. Né? Tinha uma lenda aí também do Capa Preta, do Diabo Loiro. Que lenda é essa? Não, o Capa Preta, o Diabo Louro e o Carne Seca eram os bandidos. Era bandido que assaltava e matava. Naquela época era muito difícil aparecer isso aí, mas eles cercavam os caminhões e tomavam e matavam o povo. Era Carne Seca e Diabo Louro, eu conhecia os 2. Morava aqui? Não, morava aqui. Eles eram bandidos no Paraná. Naquele tempo eram os maiores perigosos na época. Mas tinha uma lenda que um se escondia aqui embaixo do buracão. Não, esse é o Capa Preta, esse é o marido da dona Darvina. Esse era o Xavier. O velho Xavier, ele era caminhoneiro de prefeitura, morreu há pouco tempo. Ele fazia isso aí para assustar o povo, porque ele começou assustando o povo assim, porque o povo pegava os carros e o povo que ia namorar assim no escuro, ia lá perto da casa dele. Ele começou a se indignar com aquilo, e ele vestia uma capa e ia tacar tijolo no povo. E ali começou, e ele acabou ficando assim. Existiu o Capa Preta, era só para assustar. Esse aí não fazia nada, não. Era o velho Xavier, que era motorista da prefeitura, marido da dona Dalvina. Capa Preta, você chegou a conhecer? Conheci ele. Quem? Era marido da dona Dalvina, era o marido da dona Dalvina. Mas o Capa Preta verdadeiro? Não era o Carne Seca e Diabo Louro, eram os bandidos, eram outras pessoas. O senhor conheceu também esses bandidos? Conheci os 2 bandidos. Como que o senhor conheceu ele? Eles vieram presos para depor aqui no fora aqui, eles vieram algemados aqui na delegacia, que é a vizinha aqui, na casa onde é o prédio do meu irmão hoje, vizinho da funerária. Era a delegacia? Era a delegacia aqui. Então, eles vieram para depor e vieram os 2 algemados e passaram aqui na frente do nosso hotel, né? E eu vi os 2. O Diabo Louro era um tipo assim de origem alemão, ele era meio... E o outro era nortista. O Carne Seca era nortista, e pernambucano. E os 2 agiam juntos? Agiam junto e mataram muita gente na época. E eles ficaram aqui presos? Vieram para depor, ficaram 2, 3 dias. Eles eram tão perigosos que não puderam ficar aqui nas delegacias. Vieram algemados, ficaram aqui para depor no fórum. Depois foram requisitados para Maringá ou para a delegacia mais de segurança. Né? Outro fato pitoresco da época que acontecia, alguma coisa assim? Não, aqui naquele tempo era assim, né? O movimento. Do que o senhor perguntou? Você tinha alguma coisa curiosa assim da época? Não tinha. Aqui não tinha luz. O motor eles ligavam lá onde é a JEP, que hoje é a Cocamar. Então eles ali ligavam o motor. Ligava ali a hora que escurecia, ligava e uma certa hora da noite já desligava. Então não tinha nada aqui. Tudo funcionava à base de lampião. Então valia muito dinheiro quem tinha lampião Petromax, que esses Coleman brasileiros não vale nada. Então a maior parte do povo naquele tempo usava os Petromax. Então geladeira era querosene, tudo era assim, tocava querosene. Então aqui tinha muita jogatina, né? Jogo, clube de jogo, né? Bingo, baralho e bingo, muito bingo. O Gazola, velho, o pai do Zico Gazola, tinha um bingo no bar dele, o povo ia lá, se reunia. E tinha outro ali onde é a loteca também.
vizinho do japonês também tinha outro. Então, Fora esse divertimento, baile, assim, como que é? baile mais era na boate, né? Porque naquele tempo a rua Bom Retiro era a zona de Meretriz. E ali dava baile todo dia, as casas mais assim sofisticadas dava baile, todo dia tinha baile. E como era muito movimento, que aqui tinha 17 máquinas de café e tinha 16 bancos, hoje não tem mais nada. Então, Essas zonas que estão falando, Bom Retiro, que era a continuidade dessa cidade popular, como que era? era a rua Bom Retiro, pegava a zona de Meretriz, pegava na descida ali da Bola Mel, e ia até aqui na saída da Cristalina, aqui nessa rua descendo aqui do Banestado, descendo reto ali, pegava até ali, dos dois lados das casas. Era muita casa. Ali tinha a base de 1.300 mulheres, mais ou menos, na época. Como que era essa cidade? As casas eram de madeira, mas tinha casa de luxo. Ali tinha pista de dança e inclusive tinha uma mulher chamada Sueli, que quem conheceu muito o marido dela era o Arquilino. Ele era catarinense e ele tinha muita amizade com o Alberton, com o Arnaldo Alberton. E ele conheceu muito. Então ela trabalhava assim, tipo arrastão, né? Ela saía para outra cidade, assim, atrás de arrumar menina, moça mesmo. E ela chegava na casa, esse Arquilino e eles tinham um carro importado, um Impala 56, Impala. E era um carro de luxo, e eles tinham placa do Rio de Janeiro, eles chegavam numa cidadinha pequena, ia numa dessas tipo Capetina e perguntava aonde que tinha uma menina bonita, aí eles se informavam do local, eles iam lá no endereço e alugavam o pai da menina, disse que precisava de uma menina para ter em casa para criar, que eles não tinham filho, e alugava, e no fim davam dinheiro para o pai da menina, sem saber, ele vendia a filha dele, eles traziam para cá. E aí não tinha como ela voltar? Não tinha, ficava aqui, então eles ambientavam ela ali. O Arquilino e a Sueli. O Alberton Arnaldo conheceu muito, até vocês deviam. Continuando aí, trazer meninas, os caras possibilidade de voltar. Como ele falava que ia para o Rio de Janeiro, que ele tinha casa, que ele era rico, que era fazendeiro lá, e era para trazer para cá, para a zona de Meretriz. Então eles ambientavam elas ali um dia, tomando suco, uma coisa e outra. Aí eles iam vender elas, que elas eram moças. Aí tinha o Elias, rei do pano, que era da loja Rei do Pano, que era muito rico. Tinha um coronel aqui na delegacia que era muito rico também. Então, esses aqui iam comprar a menina para a primeira vez ir lá comprar a virgindade da menina. Então tinha esse leilão? Tinha. A Sueli fazia isso aí. Ela tinha 40 meninas selecionadas. Inclusive, casaram tudo com gente rica e fazendeiros. De tão bonita que era, que eles traziam. Era gente rica. Casou aqui. Casou com fazendeiro? Aqui tinha a Nair, casou com o Domingos, lá de Moarama, um dos mais ricos lá de Moarama. Aqui casou o doutor Joaquim, que era advogado, casou com mulher. O doutor João Pego casou com mulher, que era de lá. Tem algum fazendeiro hoje que mora aqui ainda que tenha casado? Aqui... Roberto Rossi. Décio Rocha? Também. Casou. Casou dois, o doutor Miguel, que era promotor, também casou com mulher de lá. O doutor Gouveia casou com a dona Nair, que foi minha professora, também era de lá. Eles não estão mais aqui. Não mora mais aqui. Tem alguém que mora aqui que tenha casado? Olha, não tenho certeza de que tem alguém aqui que mora. Mas eu sei que casou 4 ou 5 advogados e 2 ou 3 promotores de público que casou com mulher ali. Que elas eram muito bonitas. O pessoal, vagamente, o pessoal foi invasor de charrete, né? Naquele tempo o movimento era mais charrete, porque não tinha os carros de praça. Aqui na rodoviária, aqui no Balão era rodoviária, e então tinha 2 pontos de táxi. E era só Ford 42, Mercury, era só carro americano na época, né? Então, e quando não era isso aí, tinha um ponto de charrete. Então o povo da Bom Retiro, o povo da zona de Meretriz, mais ou menos se movimentava mais com charrete. Tinha lampião, andava à noite, vinha fazer compra nos mercados. Tinha as vendas, ficava aberta, abria à noite. O Lopes, a Gueira e mais uma outra loja ali, a Casa Marília, abria à noite para atender esse povo. Porque chegasse de manhã e ia dar conflito. não, e não é que muita gente, muito movimento, ali acabava, porque você vê, nosso hotel aqui comia 100 mensalistas que trabalhavam nas máquinas de café,
comia por dia 100 mensalistas. O Vidala, o irmão dele, o seu Clóvis da Estatística, o Claudenor da Fábrica de Bebida, o Geraldo da banda, moraram no nosso hotel aqui, na nossa pensão na época. E aqui comia, vinha todo dia fazer refeição aqui, nós tínhamos 100 mensalistas, que era, e comia mais umas 100 pessoas que moravam, que tinha 97 campos para alugar aqui. Então, era muito movimento. E quem fazia o movimento na cidade não era o povo que morava na cidade, era o peão de mala que viajava, parando de hotel em hotel. Esse é o povo que deixava o dinheiro na cidade. Porque como tinha as riça de café, roação de café, essas coisas, então eles chegavam no hotel, deixavam a mala, ia num barbeiro, cortava o cabelo, fazia a barba, comprava uma roupa no bazar, uma camisa, uma calça, e já ia para a zona passear. Eles não tinham família, era tudo peão sorteiro, esse que dava o movimento, porque ele deixava todo o dinheiro aqui. No outro dia, as mulheradas vinham gastar na cidade, quer dizer, o dinheiro ficava aqui. Não é que nem hoje, que um cara rico vai fazer compra em Maringá, então o dinheiro não fica na cidade, naquele tempo ficava mais na cidade. Então o movimento era melhor naquela época, né? Porque o peão de mala que deixava o dinheiro e fazia o movimento. Tinha uma vantagem que eu não vi muito doença, né? Não tinha, né? Não existia essas coisas, era muito difícil falar, né? E o movimento era tanto que na rodoviária, para embarcar na rodoviária, tinha 2 canos. E o ônibus tinha que parar numa reta de 2 canos, que era paralelo, para poder entrar as pessoas de um por um, que senão dava conflito na porta do ônibus para entrar, de tanta gente que tinha para montar no ônibus. Era tipo fazer assim um guichê de entrar um por um, de tanta gente que dava. Aí não tinha luz elétrica, também não tinha água encanada. Não tinha água encanada. O nosso poço aqui, por exemplo, tinha uma bomba e era um motor Clinton, muito ruim de pegar. E de manhã cedo para funcionar ele dava muito trabalho. Aí nós compramos um motor desses Montgomery, né? Aí esse era melhor. Mas a cidade aqui para cima, por exemplo, era muito difícil porque os poços aqui davam com 48 metros, 50 metros. Por isso que a cidade, quando começou a fazer, porque o engenheiro, a companhia Melhoramento, quando começou a desenhar aqui a cidade, era para ficar aqui nesse plano do IBC, aqui no campo de futebol, nesse chapadão aqui. Mas os poços começou a dar muito fundo. Então o povo começou a descer aqui para onde mora aqui onde é a casa do seu Antônio Cotrim, que foi o cinema, antes do Del Grosso comprar o cinema, e fazer o cinema novo. Aí começou a descer para a Vila Regina, que os poços ali dá mais raso. Então foram fazendo aqueles bloquinhos de venda. Aí desceu para Brasil, ali para baixo, que aí era mais baixado, então os poços ali davam com 17 metros, 20 metros. Agora aqui na nossa alto, aqui na nossa região aqui da praça, era 48 metros, 45 metros, dava muito trabalho para tirar. E como fazia para banho, lavar roupa? Era tudo puxado em poço. E era tudo encanado e jogado nas caixas. Aqui na nossa pensão, por exemplo, era tudo assim. E era nessas casas particulares assim, mas era com sarilho, né, de poço puxado na mão. Agora nos hotéis, as coisas era tudo com bomba, né, tocado com bomba de varão ainda, que hoje em dia é elétrica, é facinho para puxar, naquele tempo era bomba. E jogava para as caixas. Nossas caixas ainda tá até hoje aí, uma caixa ela de 1000 litros jogada ali, ó. Era 2 caixas grandes ali, era direto enchendo. Assim, qual que era a alimentação desse pessoal que morava lá? Aqui, na época, era melhor a agricultura era melhor, né? Então, como tem os padeiros hoje entregando as coisas, pão e bolo, essas coisas na rua, naquele tempo, tinha os bucheiros que vendiam miúdo de gado, essas coisas, tinha os carrinhos para vender na rua. Então, todo mundo parava o carrinho e comprava fígado, rabada, os miúdos do boi, eles vendiam algumas coisas, os apetrechos de carne também, alguma coisa, vendia na rua. Mas quem servia a comida era você, né? Era nós que servia, e o seu Leandro era frangueiro na vila naquele tempo, o seu Leandro ali, nós comprava dele, a parte de galinha, pato, peru, essas coisas, comprava dele, do seu Leandro. Ele morava na vila ali, na Vila Regina. E nessa época aí, como que era a política nessa época? Aqui a política, quando eu cheguei, o Pedro Zanuncio que era o prefeito. Então, a política aqui era muito assim, não era que nem hoje. O povo não era tão fanático. O povo, como era muito movimento e corria muito dinheiro, então aqui o povo, um saqueiro na época, por exemplo, ele ganhava mais que o médico, porque eles giravam 24 horas. O saqueiro que conseguisse fazer hora extra, ele ganhava muito dinheiro, porque as máquinas não paravam de funcionar. As máquinas de café, por exemplo, era 24 horas rodando. Então trocava de turno. Então o movimento era demais.
Então, como aqui foi a rainha do café de 58 a 64, foi a rainha do café do mundo, Nova Esperança. Então, era muito movimento. Então, a política aqui, o povo nem pensava muito nisso aqui. O povo vinha aqui para ganhar dinheiro, que nem vai hoje no garimpo. Que aqui veio, naquela época, vinha muita, todo dia vinha pau de arara do norte, todo mês descia, vinha diretamente para a pensão baiana em Maringá, ou para a nossa, que já vinha diretamente descarregar aqui. Vinha do norte e já vinha para descarregar aqui em casa. Porque daqui designava o lugar que eles iam trabalhar. Vinham os gatos, os caras que trabalhavam de agenciador de peão de volante, né? Que trabalhava de boia fria, e já levava. Então já levava da nossa casa, os pau de arara já saía de lá. Então o povo não, politicamente, assim, o povo não ligava muito para a política aqui. Assim, quem mais se envolvia com política aqui, o seu Armando, que trabalhava na máquina do Piri, que começou a querer entrar na política na época, que em 60, seu Armando de Lima Uchoa, que em 60 ele já foi o candidato, que ele já foi o que substituiu o outro em 60, ele foi candidato junto com Elísio Franco, e mais uns outros candidatos que eu não lembro agora, e ele se elegeu. Então ele trabalhava no escritório do Mirampiri. E o seu, quem mexia mais assim, que era político mesmo, era o velho Felipe Elias, o pai do o doutor Silveira, quando ele se elegeu, o doutor Silveira foi o primeiro prefeito de Nova Esperança, né? Então, quando eu cheguei, ele já tinha exercido o mandato dele. Mas ele chegou aqui, ele era de Mandaguari, e quando saiu a propaganda assim, para ser candidato, que começou para ter a eleição, os candidatos daqui, a Companhia Melhoramento lançou o doutor Arthur, que era do Hospital São José, que era um homem de peso, um homem que era para ser o prefeito de Nova Esperança. Aí o seu José Felipe Elias foi em Mandaguari e trouxe esse doutor Silveira para cá, para ser o candidato do PTB. E ele foi candidato, com 25 dias ele ganhou a eleição. Aí ele foi... Como? Por que ele ganhou a eleição tão rápido? Porque ele angariou o povo, ele era demagogo demais, era um cara que conseguiu segurar, iludir o povo, e se elegeu uma abertura grande. E a história da invasão do Iroí? Eu assim, fiquei mais assim por dentro, que ele veio uma vez, ele fazia muita patifaria aqui na cidade, e começou, ele não exercia um cargo de prefeito, ele ia para Curitiba e ficava lá jogando baralho, ele não ligava muito para a cidade, ele nunca ligou para... Ele queria ser o prefeito por uma satisfação de ser o prefeito, mas ele nunca teve assim. Então ele começou a viajar muito, não parava na cidade, o povo foi pegando raiva dele, aquela coisa. Quando ele viu que o povo já estava querendo lixar ele mesmo, uma vez ele vinha vindo de avião de Maringá para cá, e ele viu uma procissão, uma novena que vinha vindo de Mandaguaçu para que hoje é Castelo Branco, que chamava Iroí, e ele viu aquela procissão, então ele pegou e chegou aqui em Nova Esperança. Quando ele chegou na prefeitura, que o Cazuza e o Palhano falou para ele que o povo estava querendo lixar ele, que estava com raiva dele, ele, para poder segurar o povo, como ele era muito demagogo e iludir o povo, ele inventou que o povo de Mandaguaçu estava querendo tomar o Iroí de Nova Esperança, que pertencia para Nova Esperança na época. Então ele mandou o Cazuza ir lá no mato da Fazenda Ribeiro e cortar um caminhão de burrete. E armou todo o povo, foi daqui para lá e bateu no pessoal da novena e fez aquela coisa. E ele tornou ficar o cara querido da cidade, assim, como ele era o maior da cidade. E ele era um chantagista. Sabe quem foi esse grupo lá? Olha, não tenho bem certeza, mas o pessoal que trabalha na prefeitura e esse pessoal que estava parado, foi todo mundo para lá. O Cazuza foi que cortou os burretes, que era pai daquele Wagner, que tinha os dedos, acho que era avô daquele Wagner de 7 dedos, que tinha os dedos cortados, que chamava Wagner 7 dedos, cortou os dedos na máquina. Era avô dele. Esse Cazuza que cortou os burretes, lá na Fazenda do Ribeiro. Isso eu tenho certeza que é a par. Né? Esse prefeito não foi um bom prefeito? Não, doutor Silveira não foi um bom prefeito. Depois dos outros prefeitos? Depois foi o Pedro Zanussi, foi o que plantou a arvinha aqui na porta de casa, que está até hoje aqui, que eu tenho fotografia dela. Foi que começou a plantar a árvore na Nova Esperança, foi o Pedro Zanussi.
Aí em 60 foi o Armando que foi o candidato e ganhou com larga vantagem também, o seu Armando de Limonchô. Você acompanhou sempre votação, o povo votando, né? Você chegou a pegar candidatos, chegou a pegar Eleição direta nas SEMs? Era eleição direta ou tinha aquela limitação? Chegou a pegar? Não, aqui era eleição direta, era por voto. Votado em urna. E o senhor tinha alguma participação política ou só? Não, eu já era eleitor, né? Já votava. Inclusive trabalhei para o senhor Armando umas duas campanhas, trabalhei para ele, o senhor Armando. Era nas escolas que votavam? Votava nas escolas. Aqui onde era o tiro de guerra ali, aqui em frente à ponto 8 ali, naquela casa que é da prefeitura, ali votava também. Ali tinha urna ali também. E as urnas eram abertas no fórum na época. Eles abriam dentro do salão lá do fórum. E quando veio a ditadura militar de 64, teve algum incidente que o senhor Armando não teve? Teve. Eles perseguiam, né? E saiu uma passeata na rua. Quando isso? Eu acho que foi em 62, 63, não foi? Eu não estou bem a par. A ditadura militar, eu acho que foi em 63 para 64, mas eles começaram, o povo começou a se reunir aqui, invadir. Tinha um barraqueiro aqui, uma barraquinha que vendia jornal, e eles acharam que o cara era comunista, ou puseram na cabeça, falaram que o cara era comunista naquela época, falavam que era comunista. E pegaram a barraquinha do homem, derrubaram e puseram fogo, tombaram. Quem derrubou? O povo da cidade, o povo que reuniu, né? Achou que era comunista? Achava que era comunista. E fizeram um bloco muito grande e andava na rua que nem um enxame de abelha. Esse povo que se reunia aqui contra a comunista era quem? A população? É um povo da população que é o povo da polícia, ajudou na época, né? E inclusive entraram no escritório do Dr. Joaquim, Renor Monteiro da Nóbrega, acho que é o nome dele. Entraram no prédio e jogaram as máquinas de escrever, as coisas do escritório dele, jogaram pela janela do prédio, lá na onde que era o Mercadinho do Furo, em frente do açougue do Luiz Bucheiro. Jogaram pela janela, acharam que ele também era comunista, falaram, né, e puseram na cabeça, subiram lá no prédio dele, jogaram tudo pela janela, acabaram com o escritório do homem, Dr. Joaquim. Isso era o povo? O povo. Tinha polícia no meio? Um pouquinho, às vezes ia no meio. Instruído pelas autoridades na época e eles invadiam. Aí começaram a perseguir seu Armando também, né? Por quê? Por causa disso aí, eles achavam também, porque ele ajudava muito o povo, achavam que era comunista, porque hoje você não pode fazer nada, tudo que você for fazer para uma pessoa, qualquer coisa, o povo põe os olhos gordos já acha que é por um interesse. Então começa a pôr obstáculo. Teve alguma ameaça física? Assim? Ameaçaram o seu Armando, andaram carregando ele, levando em carro por aí para fora. E teve um tal de João do Pé de Bode também, que trabalhou na Casa Pernambucana também, ele tinha um pé de bode, perseguiram ele, andaram prendendo ele também. Chamava o João do Pé de Bode. A maioria das casas aqui era de uma madeira. Era assim. Incêndio marcou você? Aqui teve vários incêndios grandes, que nem aquele da esquina ali, vizinha do cinema ali mesmo, que era do Heriberto Bruni. Foi um incêndio muito grande. Ali quem ficava aqui na esquina de cá, aqui, você não dava para pôr o rosto na esquina, no canto ali, que queimava, de tanto fogo. Na esquina aqui da farmácia, aqui de cima, aqui das lojas aqui como é que chama essa loja aqui? A loja grande ali do seu Manel, do BJ Santo ali. Ali da esquina, para ver lá embaixo, um quarteirão não dava para pôr a cara, de tanto que o fogo era grande. Que era prédio de madeira, e era de 3 andares, então ela era muito grande, e era muito fogo. O fogo ali era onde é hoje o Bamerinos, a Caixa Econômica, e a esquina toda, o Mercantil. Que onde é a Caixa, e toda aquela esquina até chegar no cinema, era prédio de madeira. Pegou fogo em tudo, era um hotel do Heriberto Brunig, que os 2 irmãos dele vendiam passagem, né? Tinha e tinha o... Como? Vítima? Não, ninguém morreu, não machucou, porque acordaram todo mundo, né, no hotel, e embaixo era a loja dos turcos aqui, da esquina aqui, era a loja lá, e tinha bicicletaria, umas coisas, tinha muita porta ali, mas acudiram, todo mundo saiu para fora,
os bujão de gás começou a estourar na época ali, mas ali foi um fogo muito grande. Teve outros fogos aqui, né? Da padaria. A da padaria eu não lembro. Agora, o fogo grande também teve aqui vizinho da Cinderela que queimou até no Banco do Brasil. Que quando eu cheguei aqui já não tinha mais nada ali. Aquele quarteirão inteiro, meio quarteirão, já estava devastado de fogo, que foi queimado. E era provocado por quê? Porque ali tinha um português e um turco, ali que tinha umas lojas muito grandes, acho que eles estavam meio em decadência, e acho que um provocou o fogo. Seguro? Foi preso, pôs no seguro, foi preso, mas queimou tudo a esquina. Foi aonde começou a armar parque, circo ali, porque acabou. Ali não tinha nenhuma casa. Da delegacia até na esquina, e da Cinderela até na esquina em cima não tinha mais nada. Era limpo. Ali era tudo. Não tinha corpo de bombeiro, não tinha nada. O povo apagava no braço mesmo. O senhor gosta muito de criar passarinho? Eu comecei a criar passarinho porque minha mãe ficou na cama, né? E não podia se movimentar, então eu comecei a criar. E ela já tinha os passarinhos dela aqui também. E eu comecei a criar para poder ficar aqui intertido, porque eu comecei a cuidar dela. Eu fiquei sozinho com ela em casa, né? Então ficou assim um tipo de um hobby e uma coisa para mim poder ficar perto dela. Eu quero um pouco d'água, ela estava deitada, não podia levantar. Então, para mim poder ficar preso aqui em casa, então fiquei com os passarinhos também. Criar os passarinhos. O senhor comercializa? Não, só que comercializava só os que podem criar em gaiola, né? Agora eu tinha os passarinhos do mato aqui que não comercializava, porque não pode, é proibido por lei. Então esses aqui eu crio aqui nas gaiolas e eu vendia esses que eu crio. Canarinho e pintagó, esses passarinhos que podem criar em gaiola, eu vendia. Vendo até hoje. Jesus também é bom para adivinhar signo. Eu estudei astrologia e signo, me aprofundei uns 22 anos. E conhecia muita gente, e conheço em criança, assim, ou pelo modo de agir, assim, eu conheço muita coisa sobre astrologia. Não, eu era melhor, né, assim, aprofundei bem, conheci o signo de muita gente, e estudei e aprofundei bem, isso aí, fiz levantamento. Através desse signo, o senhor conhecia o quê? A personalidade? Conheci as personalidades das pessoas, e fiz levantamentos não só aqui, como na Maristela, no Alto Paraná, assim, das pessoas, para saber o tipo, se é verdade, se batia, o comportamento das pessoas. Então eu fiz aqui, fiz na Maristela, fiz no Alto Paraná, assim, pelas pessoas. Que o signo, assim, que batia, porque o signo que dá mais, assim, pessoas, assim, que pouca personalidade é peixe. Então eu fiz um levantamento das pessoas de peixe aqui, que não pagava ninguém, que não tinha brilho, que não tinha palavra. E depois fui fazer levantamento para poder bater, fui fazer levantamento em pessoas que eram mau caráter, que também não era pagador, que não tinha muita palavra, e na Maristela, em cidade pequena, para ter o conhecimento, que as pessoas conhecem. E fiz levantamento e batia, que o signo de peixe era... Você está dizendo que quem tem o signo de peixe é mal pagador? Não é assim. A educação vem de 50%, vem da parte de berço, né? Educação de berço. Agora os outros 50% herda porque já puxa, já está no signo, né? Qual que é o signo mais confiável? Áries, Touro, Leão, são Sagitário. Os 3 melhores signos são Leão, Touro e Sagitário. Os 2 mais fracos, mais ruins, assim, para essas partes, são Peixe e Escorpião. Só que são os caras mais galanteadores, que ganham mais mulher, são os mais namoradores. Inclusive, um cara de peixe, se ele for crente, ele ainda tem 3, 4 mulheres, mesmo escondido. E se ele for católico, tem mais de 10. Você pode ver que todo cara de peixe é namorador. E tem sorte. Já que o senhor está falando isso, e o que é certo? Câncer são mais ou menos. Inclusive eu tenho... O meu pai era de câncer do primeiro dia. E tenho o meu irmão Luiz é de câncer. E o Jerônimo também é de câncer. Eu sou de Virgem, 18 de setembro. Virgem é um signo assim, não dá sorte. Se for o Silvio Santos lá para ganhar qualquer coisa lá, dá para trás. Mesmo que comprar a revista e for sorteado, chega lá, não é sorteado lá para a gente chegar. E eu nunca vi um cara de Virgem ganhar numa rifa, nem em telecena, nem em bingo, nem em nada. É o signo mais azarado para essas coisas. Gêmeos é perto, viu? É o mesmo comando, é Mercúrio, é quase igual. E qual que é o melhor para ter sorte para ganhar? Para ter sorte para ganhar tem que ser de Touro, tem que ser de... Sagitário pode. Agora peixe e touro são muito largos para jogar em rifa. Inclusive eu jogo nos números que é de touro. Quando eu vou jogar uma rifa, eu pego os números que são compatíveis para touro, porque que acaba com 7.
17, 27. Você não vê que tem até aquela música, deu preto, 17, aquela coisa, porque dava muito. O signo puxa, porque a numerologia do signo de touro dá muita sorte para ganhar. Inclusive, uma pessoa de touro tem muita chance de ser rico. Dificilmente um cara de touro, ele é pobre, porque ele tem 10, 12 chances na vida para ele progredir e ser rico. Para começar, se um cara casar com uma mulher de touro, ele já tem 40% de vantagem para ser rico. Só do signo puxar. Você entendeu? O cara que casa com uma mulher de touro já tem 40% de vantagem de ter as coisas na vida. Não, pobre não tem nenhum, porque às vezes o cara herda de herança e aquela coisa, mas o signo que tem mais força para ganhar as coisas na vida é touro, leão e sagitário. É os mais fortes. Agora, Áries é um signo muito ponderado, de muita fibra, de muita palavra. O ariano é. Tanto é que, desde quando começou o mundo, o ariano, ele comanda. Ele comanda politicamente. O Hitler era de Áries, Getúlio Vargas era de Áries, o Eichmann, que assava o povo lá do Hitler, nos fornos, era Áries. O nosso prefeito, eu acho que é Capricórnio. Capricórnio é um signo bom, né? É um signo que predomina, assim, por exemplo, o capricorniano, ele comanda os hormônios. Um homem de Capricórnio, com 100 anos, ele pode conceber ter um filho dele aí. Então, uma mulher, esses casos que acontecem nos Estados Unidos, de mulher de 63 anos ter filho, pode ver que ela é Capricórnio, porque o capricorniano, ele é mais fértil. Então, eles comandam os hormônios. Então, por isso que às vezes acontece, uma mulher teve um filho com 63 anos, porque ela era Capricórnio, que comanda e tem muita chance de acontecer. Você vê, o João Urbano era Áries, e o doutor Severino é Áries. O José Cardoso Leal, meu cunhado, também era Áries. Então, eles são muito políticos. O ariano, ele entra em política e quer ganhar, e são fortes em política, porque o ariano nasceu para ser político, já nasceu para ser político. Na origem já não está no sangue, porque o signo, no dia que nasce, que a gente é produto do momento que nasce. Então o nego fala, porque é mentira, mas Jesus Cristo escolheu 12 apóstolos, cada um era de um signo. Então, se as 12 tribos de Israel, cada um pertencia a um signo, que Jesus era levita, do terceiro filho de Abraão. Então era Rubem, Simeão, Levi, era o terceiro filho. E ele tinha 12 filhos, cada um pertencia a um signo. Então quer dizer que o signo é verdade, não é verdade o que o cara fala no rádio. Por exemplo, um locutor chega no rádio, signo de touro, para hoje não tá bom para viajar, isso ele inventou. Agora, o signo em si, a pessoa é produto do momento que nasce. Assim como a lua influencia em tudo, para cortar uma árvore, você tem que... Se cortar numa lua, ela atura mais, e a madeira atura mais enterrada ou jogada numa garagem. E o cabelo também, tudo, a lua tem muita influência. Tem mais a ver com a personalidade da pessoa. É mais a ver com a personalidade da pessoa. Não é para adivinhar futuro. Não é para adivinhar futuro. Qual eram outras alternativas de lazer que tinha? Aqui em 1958, o meu tio, o Henrique Viana, ele ingressou com mais um pessoal aí para fundar um clube. E foi para Curitiba, registrou no Diário de Curitiba, fez o documento, fez a ata, pegou a diretoria e formamos o primeiro clube de Nova Esperança, que era um clube para fazer lazer. Que diz que foi dia 16 de julho de 58. 16 de julho de 58 foi fundado, tem os documentos aí para mostrar. Clube Hispano-Brasileiro. Que como nós éramos... E essa é a placa da sede? Essa aqui é a placa da sede. A placa da sede é essa daqui. E quando fundou o clube, fez a diretoria do clube. E aonde que era a sede? A sede era aqui na nossa hotel mesmo, que tivemos. E o que tinha? Tinha mesinha para jogo de xadrez, tinha bingo, jogo de bingo, começou a fazer umas coisas para lazer, para assim, pro clube, né? Que naquele tempo aqui era muito difícil arrumar as coisas, né? Quer dizer que ele é anterior ao Campestre. 2 anos antes do Campestre, que o Campestre foi fundado em 60. Podemos dizer que então o Gério foi o primeiro. O nosso clube foi o primeiro registrado em Nova Esperança, em 1958. Tá aí o Diário Oficial de Curitiba, com tudo aí, os documentos aí.
Ele não foi mais para frente, por quê? É, porque a diretoria também não ligou, né? Ninguém ligou. Meu tio mudou daqui, foi para Maringá, se instalou em Maringá, fez um clube de jogo lá. Então, mudou, né? Então, ficou assim, parou. Mas tá aí escrito por tempo determinado, que o dia que quiser continuar o clube ou fazer uma diretoria, o Nerino Paixão veio atrás de mim aqui para fazer o clube dos 40. Ia pegar esse documento, registrar e fazer um clube. Aí a prefeitura até podia doar o terreno, mas eu nem quis mexer com isso. Mas o clube existe e tá aí, ó. Os documentos com tudo certinho. O senhor sempre foi muito ligado ao futebol também, né? É, sempre gostei de futebol. Tive vários times, fui técnico, tenho as carteirinhas, fui técnico de 2 times grandes aqui também. Agora aqui já teve time profissional, né? Aqui na Esperança. Santos ganhou de 1-0 e jogou contra o São Paulo, ficou 0-0. O time profissional. Em 58 jogou aqui. Quem que jogava nessa época? Aqui na época contrataram 5 paraguaios: Gonçalão, Gonçalito, Miguelito, Chulipa e Yala. Era 5 paraguaios que veio. 2 jogou na seleção paraguaia. Que o Gonçalito existe até hoje aqui na rua, por aí, andando aí, tá sempre no bar livre, que o Mauro conhece, todo mundo conhece ele aí. E ele chama José Hermínio Gonçalves, mas tudo chama ele de Gonçalito. E o time era muito bom, né, na época, né? Como profissional, Curitiba não ganhava de Nova Esperança, nem Londrina, ninguém ganhava. Nem o time de Londrina, nem de Curitiba não ganhava de Nova Esperança na época, em 58. Era um time muito grande. Muito... Não, nessa época eu era menino. Eu ia lá para assistir e... Inclusive o nome do campo, aqui na época, era Abilon de Souza Naves. Quem que foi esse Abilon? Abilon foi um dos fundadores de Nova Esperança, que mais progrediu e mais fez por Nova Esperança, para fazer Nova Esperança crescer. E eu não sei por qualquer evento, por qualquer coisa aí, o professor Cláudio Antônio de Brito inventou de pôr o nome de Francisco Zeleroff Filho. Um homem que nunca fez nada por Nova Esperança, chegou aqui, nunca teve um serviço fixo, nunca trabalhou, nunca teve nada, nunca fez nada. E o Claudinho achou que ele, só porque ele foi técnico do time, e foi onde enterrou o time de Nova Esperança, que nunca mais prestou, que depois que ele foi o técnico, acabou o time de Nova Esperança. Foi quando veio o Wagner lá de Marília, todo mundo que tinha um time grande aqui, ele mudou as posições do jogador e fez de tudo para o time acabar. Quando o Narbal era o presidente do time. Inclusive fizeram aqui bancada que até hoje está sustenta ali. E eu sei dizer que aí o Claudinho, não sei por qualquer motivo, que inventou de trocar o nome, tirar o nome de um fundador de Nova Esperança, um homem que trabalhou e progrediu por Nova Esperança, para pôr Francisco Zeló Filho, um homem que não fez nada por Nova Esperança. Nunca... Francisco hoje é morto. É morto, mas nunca fez nada por Nova Esperança, não. Foi só técnico do time. O Abilon, o sobrenome era Abilon De Souza Nave. Souza Nave. Ele era da companhia ou não? Eu acho que ele era influenciado da companhia, mas era um homem que fez por tudo por Nova Esperança. Morreu também. É. Hoje é morto também. É, morto. Como é que é a história da Mangueira? Da Mangueira? Da Mangueira. Ah, sim. Aqui teve uma época que o Santos foi campeão e o Manezinho do Banco do Brasil. Eu não estou bem na par dela, mas isso já faz mais de 20 anos. Viu? E tinha uma torre ali no centro, ali na praça, ali, na Praça Mélio Palheta. Tinha uma torre de ferro, ali onde é a ponte luminosa, hoje tinha uma torrinha de ferro. E o Manezinho do Banco do Brasil, o Rosinha e o Porcão da Canel compraram 12 metros de pano e fizeram a bandeira para exibir do Santos, que nunca foi campeão em nada. Então mandaram o pelego subir lá na torre e amarrar numa altura que ninguém ia mexer, porque é um lugar que o pelego subiu, ninguém ia subir na ponta da torre lá. E amarraram a torre lá e puseram um guarda para cuidar. E eu, quando eram umas 3 horas da manhã, eu saí do clube de jogo, tomei 2 litros de vinho e distraí o guarda, e eu subi na torre e tirei a bandeira, e eles deram parte, quiseram prender o Lazão, andaram prendendo um punhado de gente que era inocente. E no fim a bandeira tá jogada aqui, que vocês puderam ver aí, que ela tá jogada aqui. Eu que arranquei a bandeira de lá e trouxe para casa. E ele até hoje não sabe, nem o Porcão nem os outros não sabem até hoje. Mas não sabia. Não. E a participação, né? Você foi como técnico de futebol? Não, eu fui técnico de 2 times aqui, que era do Jorge Osako, não, aí foi quando, aí nessa aí é do rodeio, essas 2 aí é do rodeio, aí tem uma fotografia que essas 2 aí é do futebol.
estamos? Essas duas aqui é de quando era o rodeio, que o Hercílio fez o rodeio aqui no campo de futebol, dentro do campo aqui, fez o rodeio, então tem essa fotografia aí, que vocês estão vendo, é duas aqui. Você já pegou aqui? É, mostra aqui, põe lá. Traz as de rodeio aí, do rodeio, as duas de rodeio. Rodeio também? É, começou do rodeio do Hercílio. Fala do assunto, né? Fala do... Tá falando de futebol. Pode falar do rodeio, de tudo. Tá ligado, né? Tá ligado no rodeio. Vai. E qual que é a participação do... Não, eu sempre gostei de andar a cavalo, tive tropa, então o Hercílio fez o rodeio dentro, promoveu um rodeio dentro do campo aí, então eu sempre estava com os peão, que os montadores são muito meus amigos, o dono da tropa Espanha também era muito meu amigo, inclusive eu saí, tiraram as fotografias, eu estava no meio dos peão lá que montaram no rodeio lá. Foi quando o Hercílio fez. Falou em hispano, eu lembrei do clube, primeiro clube de novo. Por que hispano brasileiro? Porque a nossa família é espanhola, né? Meu pai e minha mãe vieram da Espanha, então pusemos o nome Clube Hispano Brasileiro, para ficar... Tá focando a fotografia. Ah, aí tem as fotografias que vocês viram, os troféus ali, que eu fui técnico de 2 times e tomei conta de vários times aqui na cidade também, mas como técnico mesmo, no profissional aqui, eu fui técnico do time do Indecapa, do Jorge Osako, né? E tomei conta de um outro time que ele fundou aqui há uns 12 anos atrás aqui, eu também fui o técnico do time, foi na final contra o Paraíso do Norte, na gestão que o Silvio era o prefeito e o Benatti era o vice. Inclusive eles foram lá assistir a partida lá em Paraíso do Norte. Eu levei o time na final. Não, é que nós estávamos conversando aqui de futebol porque o Felipe estava perguntando para você porque disse que eu entrava no campo com uma manilha de PVC na canela e chutava todo mundo. Então, naquele tempo, todo mundo tinha medo de jogar com nós. Inclusive, nos treinos do NEC, do profissional, eles não gostavam de jogar nem comigo, nem com o Nailton, que era filho do seu Benedito, e nem com o Gordo Varago, e nem com o Isão Conso. Eles disseram que nós era muito bruto para jogar com eles. E eles nunca gostaram de jogar com nós quando ia treinar ali. Porque eu punha uma manilha de PVC na canela para chutar os outros. Então, ninguém gostava de jogar com nós. Então, eu colocava uma manilha. Então, o povo, o Felipe lá, achou que não gostava de ver eu. Todo mundo tinha medo, né, de jogar com nós. O Getúlio, voltando um pouco na política, soube de alguma morte que tenha ocorrido durante uma campanha política na cidade? Algum entreveiro? Não, eu não soube assim, não, morte. Sempre as campanhas foram pacíficas? Não, as campanhas sempre foram pacíficas. Aqui tinha um homem que era muito fanático pelo Armando, que é o pai do Evaristo, e ele pegava um porrete e saía batendo os outros na rua quando alguém mexia com o Armando. Só, mas nunca teve assim. Teve assim, na Câmara, por exemplo, nos dias de votar, sempre teve umas camuflagens. Uma vez sequestraram o velho Faneco, pegaram num dia de votação da Câmara, pegaram o velho Faneco e sequestraram, né? Tava o Wilson Caetano e mais uns 2 elementos, cataram ele para levar para a Câmara, e barbearam, levaram para fora até acabar a sessão da Câmara, e ele não ficou sem votar, o velho Faneco, o Jorge Faneco. Isso aí fizeram. Mas coisa assim de... dava a maioria, então para não perder, eles fizeram isso aí na Câmara. O senhor lembra, assim, quem concorreu às prefeituras aí, depois do seu Armando? Quem foi? Não, aqui o primeiro prefeito foi o José Silveira, depois foi o Palhano, acho que ficou no lugar um pouco, né? Depois ficou o velho Zanussi, pai do Basílio, o seu Pedro Zanussi. Depois foi o Armando. Depois foi antes do coisa foi o Pedro Sampaio. Depois foi o Hercílio. Depois foi o Armando. Depois foi o Hercílio de novo. Foi o doutor Severino. O Severino foi antes do Armando.
do Ercílio. Depois, a segunda vez do Ercílio foi depois do doutor Severino. O senhor Ercílio foi 2 vezes. Foi 2 vezes prefeito e o senhor Armando 2 vezes prefeito. O senhor lembra quem eram os candidatos da época? A vez que o Pedro Sampaio ganhou, ele ganhou pela votação que fez no Castelo Branco, que chamava Herói, e mudou para o município de Castelo Branco. Então eles fizeram uma jogada, o José Cardoso Leal e o Pedro Sampaio, e o Ezequiel Lemes de Carvalho, a dona Ruth, que era candidata, eles fizeram uma jogada para promover a município lá e mudar, para todo mundo apoiar o Pedro Sampaio. E reverteram a eleição, e o Basílio era para ganhar para prefeito naquela época, e perdeu a eleição lá no Castelo Branco. Com a votação do Castelo Branco, elegeu o Pedro Sampaio. O Basílio Zanotto foi candidato nessa época. Foi candidato a prefeito na época. Depois veio o Ercílio. Como assim? Depois veio o Ercílio. Depois veio o Ercílio. E quem foram os candidatos junto com o Ercílio? Junto com o Ercílio? Olha, eu não estou bem a par agora, não me lembro. Foi o Sebastião, contra o Ercílio a primeira, foi o Sebastião Teodoro, foi o Ayrton de Deus Mateus, foi o João Felipe, o João Urbano também foi candidato nessa que o Ercílio. Nessa que o Ercílio perdeu, que o João Urbano foi candidato, se elegeu, era 3, como podia se ligar os prefeitos e o partido, somar voto, era o João Urbano, o Teodório e o Ayrton de Deus Mateus, era pelo mesmo partido, que podia ser candidato, pela coligação. E o João Felipe e o Ercílio era por outra coligação. E a soma do voto dos 3 elegeu o João Felipe, o João Urbano, e ficou sendo o prefeito na época, o João Urbano. Depois veio o Ercílio. Depois veio o Ercílio de novo. Esse Teodoro é vivo ainda? Não, o seu Teodoro morreu, que é o pai do Neguinho Teodoro, né? O seu Sebastião Teodoro morreu. Ele tinha problema de coração e morreu depois da eleição, depois de uns 4, 5 meses de eleição, ele morreu, depois da eleição. O Pedro Sampaio foi um bom prefeito, né? Era um prefeito da elite, mas ele foi um bom prefeito e fez muita obra aqui, e encaminhou muita coisa aqui para Nova Esperança, para vir para Nova Esperança, foi no tempo do Pedro Sampaio. Que ele foi o que mais modernizou, né? Nova Esperança foi o Pedro Sampaio. Ele foi mais moderno que o próprio doutor Severino. Pedro Sampaio foi um bom prefeito. E então nem se cogitava o nome dele, também ninguém acreditava nem que ele ia se eleger. Na época dele, o que ele trouxe de modernidade? Ele quando entrou, ele que começou a trazer o povo, do pessoal do bicho da seda, para esses agrônomos, essas coisas, para começar a puxar o povo para fazer barca de bicho da seda, que o café aqui já estava acabando na época dele, né? Então ele começou a trazer gente para fazer outras indústrias, promover outras indústrias aqui, né? Foi o Pedro Sampaio que começou. Depois o Ercílio deu continuação. Mas o Pedro Sampaio foi um bom prefeito para Nova Esperança. Depois ele mudou daqui, ele tinha cartório aqui e foi embora, né? E hoje, como o senhor vê a política de Nova Esperança? A política de Nova Esperança hoje é boa, porque a cidade, em vista de quando eu cheguei aqui para estar no estágio que está hoje, não é fácil levantar uma cidade. E muitas vezes os prefeitos que estiveram aqui, que nem o seu Armando, por exemplo, quando era prefeito, o governador era contra, então não trazia nenhuma benfeitoria para Nova Esperança, que na época não tinha condições, porque o governador que era contra não mandava nada para perseguir a cidade que era contrária. Então Nova Esperança ainda está hoje do tamanho que está, devido a muita ajuda, né, e muitas coisas, muitos prefeitos que trabalharam em prol do crescimento de Nova Esperança. Para encerrar aí, o senhor tem deixado em mensagem, vamos encerrar, 50 anos essa fita vai ser assistida pelo povo de Nova Esperança. O que o senhor gostaria de dizer para eles? Daqui 50 anos. A sua própria vida pessoal, a posição Qualquer coisa. Como assim? deixar uma mensagem, valeu a pena toda viver até hoje? Não, eu quero dizer, assim como aqui para o povo de Nova Esperança, que Nova Esperança era uma cidade que para mim era melhor do que a própria minha cidade que eu sou nascido. Que eu gosto mais de Nova Esperança do que a própria cidade que eu nasci. Que eu amo Nova Esperança. E quero deixar uma mensagem para o povo de Nova Esperança, que é uma das melhores cidades do norte do Paraná. É uma cidade que eu fiz muitos amigos e quero agradecer o povo de Nova Esperança.